bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar uma nova sequência aqui do nosso webinar da Ingram Micro Consulting. Meu nome é Shadia Nassif, sou responsável pela área dentro da Ingram Micro. Estou com um time aqui, cada um vai falar seu nome. Começa aqui, pessoal. Então, boa tarde a todos. Lembrando sempre que esse time são de consultores da iniciativa dentro da Ingram, da IMC, que a gente gosta de chamar desses consultores especiais aí para levar um pouco mais de conteúdo para vocês. A minha frente é a frente de vendas e inovação. A gente vai falar um pouco hoje, sempre com o olhar da commodity, que é o tema de hoje, né, gente? Olhando um pouquinho do momento atual, não dá para não falar sobre a crise que a gente está enfrentando. E a gente vai tentar levar para vocês aí um pouquinho desse conteúdo que a gente se debruçou, pelo menos na última semana aí, para estudar bastante, para levar algo relevante para vocês. Legal. Aqui. Boa tarde, meu nome é Robert e a nossa parte é mais centrada em gestão empresarial e na parte de operações também. Olá, sou o Rogério, faço uma tabelinha com o Robert na área de gestão e vamos tocar um pouco mais nesse assunto, nesse tema muito sensível que está cometendo esse país. Isso aí. A gente está com a Flávia, nossa correspondente internacional aqui. A Flávia está na Inglaterra. Então, Flávia, fala aí conosco, por favor. Olá, pessoal. Eu sou a Flávia, trabalho com marketing digital aí com a Ingram há mais ou menos 2 anos. E dentro desse cenário de marketing digital eu já atuo aí há mais de 10. Estou viajando. Sei que não é um bom momento, mas estou acompanhando o mercado aí internacional, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E hoje a gente vem trazer várias dicas importantes e legais aí para vocês. Legal, ótimo. Bom, acho que a provocação aqui nossa, nosso primeiro objetivo aqui é abordar a temática de commodity, que é um dos temas aí muito relevantes aqui, que a gente entende que impacta bastante aí o mercado e a gente entende que não dá para deixar de falar sobre a crise, o que está acontecendo com todos nós, que está afetando todos, o mundo todo, e que a gente está com o nosso olhar aqui de como conduzir, ajudar as empresas, que são as empresas parceiras da Ingram, nesse momento a pensarem, o que fazer, como se posicionar, o que é crítico, como atuar, Então acho que esse é o nosso olhar de hoje e é o que a gente entende que vai ser a nossa contribuição aqui nesse momento, tá certo? Correto? Legal, gente. Só para contextualizar, quando a gente fala de commodity, é bom a gente entender o que é commodity, parece muito óbvio a questão das commodities, mas o que na verdade a gente observou e vem observando nas empresas que a gente passa é que no final tudo está virando commodity. Com a velocidade que a gente tem de desenvolvimento tanto de produtos e serviços, tudo tende a virar commodity muito rápido. A tecnologia barateou muito, o acesso a essa tecnologia aumentou, então tudo isso favorece a criação de commodities. E a diferenciação entre os produtos diminuiu também. Diminui muito, Você vê isso na indústria automobilística, uma década atrás você tinha 4 montadoras no Brasil, hoje nós temos 35. Não raro você estar no meio da rua, ver um tipo de carro, que são muito fáceis aí no final de se copiar e virar commodity também. Então isso eu não vejo como uma ameaça, eu vejo isso como outro olhar de mundo, de mercado. O que mudou é a velocidade que a gente tem que atuar. Então, quando você fala de commodity, há pouco tempo eu vi um executivo de uma empresa grande aí e ele colocou de uma forma que eu achei bem interessante. Ele falou que até competência virou commodity. Se você tem dinheiro, você compra a competência. Então até competência profissional, competência de análise virou commodity. Então isso é outro sinal dos tempos e da velocidade. Legal. Isso. É isso? É isso aí. Eu queria começar aqui, pelo menos trazendo aqui um pouco acho que das dúvidas que vão surgir aí, ao longo desse nosso webinar aqui. Mas assim, o que a gente tem visto muito é o comportamento das empresas de colocarem seus funcionários home office, a gente mesmo, da própria Ingram, nós já estamos, uma boa parte, e a tendência é que realmente isso se amplie para toda a companhia, uma maior parte dela.
E assim como nós, as outras empresas também estão fazendo a mesma coisa. Acredito que as empresas de cada um de vocês também com esse olhar, né? O que vocês acham, né, no olhar de vocês, mais especialistas aqui, que essas empresas que estão trabalhando de forma remota devem se preocupar, como elas devem trabalhar, né, com o próprio time para dar o atendimento para os clientes que estão do outro lado, né, e que também estão enfrentando aí dificuldades e tal. Então, queria abrir aqui para a gente começar a debater um pouco e a gente segue. Eu acho que esse é um consenso que nós aqui temos, é que a parte do faturamento das organizações serão afetadas. A não ser que estejam nos nichos que estão sendo privilegiados nesse momento aí, que são poucos, mas existem, né? Sim, os nichos. E aí está aí a capacidade, como você comentou, né? Hoje todo mundo trabalhando de casa, né? Esse é o momento que eu vejo das organizações terem um tempo para parar esse grupo de gestão, pensar em oportunidades dentro desse mercado que elas atuam, como eu posso tirar o melhor proveito desse negócio. Vou te dar um exemplo que eu vi ontem e até recebi hoje de uma empresa, uma concessionária de veículo, aproveitando o momento que todos estão em casa, ou procurando estar em casa na maior parte possível, eles estão oferecendo um serviço de leve trás, né, para cuidar do carro, que às vezes quando você está trabalhando no dia a dia você não tem esse tempo. E eles ofereceram, falaram, olha, aproveitando esse momento, eu vou, levo, busco seu carro, devolvo, faça a revisão. Esse é o momento de você. Né? Então, é uma sacada que eles olharam da crise, uma sacada de oportunidade para tentar passar da melhor maneira possível, porque senão as pessoas não iriam na concessionária. E até para não deixar de vender, né? Sim, Já tem receita, Não né? é isso? Esse é o momento, como eu falei, todos serão afetados negativamente. Basta você, dentro do grupo de gestão das organizações, eles pararem e procurarem oportunidades para minimizar esses impactos. A gente vai falar um pouco aqui nos estágios, mas tem que parar e pensar em oportunidades. E provavelmente nesse esforço de colocar os funcionários em casa trabalhando, várias empresas podem ter se deparado com a situação que a infraestrutura e os equipamentos delas não estão adequados para permitir que os funcionários trabalhem de casa. Então isso pode ser um problema para algumas empresas e, de novo, oportunidade para outras empresas também. Porque as empresas os funcionários têm que ter link de internet, isso também pode variar de acordo com onde eles moram, na condição que eles moram, tem que ter computador para fazer isso. Laptop. E uma coisa que é importante também, e é isso tem que ser combinado entre os funcionários da empresa e os administradores, são os seus processos, seus horários, a disciplina de como trabalhar em casa. Porque trabalhar em casa não é uma festa, não é férias, não é feriado, muito antes pelo contrário. Normalmente de casa, porque tem menos interrupções, as pessoas trabalham mais. Mas tem que disciplinar horários e alguns pontos de ambiente. Até o ambiente influi, né? Para não perder produtividade e tentar impactar na menor escala possível a vida familiar das pessoas também, né? Eu também tenho recebido vários links aí de empresas, até que eu já fiz negócio e tal, e que estão se colocando à disposição para outras formas da gente fazer aquisição. Então, principalmente empresas que a gente está falando de varejo, né? Eles estão oferecendo outras alternativas a você ir na loja. Então, não vá mais na loja física, mas a gente está te oferecendo coisas dentro do universo aí de e-commerce e tudo mais. Naturalmente, isso que você estava falando, né? De deixar os funcionários em casa e ter todo o esquema de mobilidade pronto para que a empresa não pare, né? Para que não tenha um impacto real. Claro, impacto a gente já sabe que vai ter, mas algum impacto mais gerenciável, digamos assim. Então, tudo isso vai provocar também, por outro lado, a venda de commodity também, né? Que a gente está vendo aí um crescimento aí da venda de número de notebooks, né? Telefone celular, né? Toda a parte de infra necessária. Então, de alguma forma, isso você sustenta, só que também é um pico, né? A gente tem um pico aí, uma demanda importante. Depois vai saturar esse mercado e nós vamos ter um outro momento. Sim.
Exato. Talvez fique mais claro para as empresas grandes já têm por hábito e orientação ter planos de contingência e estar preparados para isso. As empresas menores não Pequenas e médias necessariamente, não tem essa as pequenas e cultura médias de- não têm essa Exato. cultura. Depois de ter passado por esse susto momentâneo que nós estamos passando aqui, talvez isso entre um pouco mais na realidade delas também, para se prepararem para o futuro, porque não se sabe o que o amanhã vai trazer, né? Se vai acontecer de novo alguma coisa desse tipo. Tá, e outra coisa também que a gente tem percebido, assim, empresas que estão cancelando reuniões, naturalmente, né, por conta de não ter mais esse contato físico e tudo mais. Isso também é uma questão que pode surgir, né, e a gente mesmo também, né, está Se sendo adaptando. impactado e a gente está Se se adaptando. adaptando. Como é que a gente se posiciona? Legal. Eu acho assim, a gente, depois disso, a gente se debruçou aqui um pouco antes, né, para preparar um material, preparar uma linha diretriz para essa conversa, porque é tudo tão rápido, está tudo tão... a gente estava comentando agora como vai ser a nossa próxima segunda-feira. Está tão Incerto, né? incerto que a gente não tem como. Flávia, você está ouvindo bem a gente aí? Está vendo bem? Sim, tudo Tá? certo. Então, o que a gente vai querer dividir com você, a gente tentou traçar um roteirinho aqui para que a gente possa criar um parâmetro e ter mais conteúdo. Né? Então, a gente começou a entender o seguinte, né, gente? Aqui o time todo. O que dentro dessa crise, olhando para os commodities ou não commodities, enfim, um olhar mais amplo, o que essa crise está trazendo para nós? Só tem uma certeza, isso sem, né? Ela vai passar. Como toda crise mundial, como toda crise, né? A gente teve aqui, eu tive a curiosidade de jogar no Google antes da gente começar as 10 maiores crises que o mundo já viu. E a gente viu aqui em comum que nenhuma delas que a gente já passou na história da humanidade, pelo menos na história recente, tem algo como essa crise tem. Todas as outras crises, em alguma maneira, estavam do lado especulativo e do lado financeiro. Né? Sim. Alguns mercados que entraram em crise, bolhas que aconteceram, enfim. Mas nenhuma teve uma abrangência tão grande. Atinge o mundo inteiro da mesma Atinge o forma. mundo inteiro da mesma forma. Países fechando fronteiras. Nós Nunca se viu isso. Aliás, até no momento mais crítico, eu acho que também da história, que foi a Segunda Guerra Mundial, não afetou do jeito que isso está afetando, né? Talvez esse vírus possa destruir mais fábricas do que as bombas que aconteceram na Europa destruíram. Pode ser. Né? Acho que a gente vai tentar se preparar para que isso não aconteça. Mas tendo esse cenário maior de visão, mais essa amplitude, a gente começou a entender, sim, é uma questão de tempo para onde a gente está hoje, o mundo em crise, até solucionar. E aqui o que nos provocou é entender o seguinte, quando terminar essa crise, só tem 3 momentos. Ou, isso olhando para as empresas, né, gente? Ou vai afundar, não vai conseguir chegar do outro lado, tá? E o motivo não é exatamente a crise. Ou você vai chegar do outro lado melhor ou pior do que você está hoje. É isso ou não? Então, Claro. Normalmente quando as crises acontecem, as boas empresas, as melhores, não estou dizendo nem as maiores de tamanho, mas as melhores de gestão, de percepção, elas vão encontrar caminhos, vão ser criativas e no final da história ela acaba saindo melhor da crise do que ela entrou. Outras não tão bem preparadas, mas mais persistentes, com produtos ou mercados mais favoráveis, podem chegar do outro lado, mas pior. Ok? Machucadas, mas Machucadas, vivas. mais vivas, exato. E aí, aquelas que não estão preparadas e a crise só foi um acelerador disso, depois a gente vai falar que a crise só acelera o fim das empresas que não são boas ou não se prepararam, né? Elas vão afundar no meio do caminho. Esses são os 3 pontos que a gente tem que entender. Certo? Onde a gente se debruçou e começou a pensar sobre o tema. Mas para entender isso, hoje a gente está até colocando, agora a gente está numa corrida de fôlego. É saber quem tem mais fôlego para chegar do outro lado. Certo, gente? É esse fôlego que a gente precisa entender. Onde que eu vou buscar esse fôlego? Primeiro, nas questões que são claras para nós, né? Primeiro, eu estou no momento de sobrevivência. O momento de sobrevivência que a gente está é exatamente você desenhar as suas prioridades. Né? Como você vai sobreviver hoje? Você tem que ter prioridade. Se você não E tem é um jogo de prioridade, escolhas. é um jogo de escolhas. Você tem que saber aonde investir o recurso que está cada vez mais escasso, provavelmente, para a sua empresa. Esse é Exatamente. totalmente escasso. E o que no final do mês vai conseguir pagar ou não vai conseguir pagar. Então, o momento em que não poucas empresas, várias empresas vão renegociar com seus fornecedores, vão renegociar com seus bancos, com seus donos de imóveis, Exato. impostos nem se fala, o governo já está tomando
ações para postergação de impostos, mas vai ter que mostrar, depois nós vamos falar, mostrar cenários, definir cenários e decidir, dependendo do grau de criticidade da situação, o que vai deixar de fazer e o que vai continuar fazendo. Exato. Então, essa é uma questão clara, que é o primeiro ponto que a gente, né, realmente resumiu e fez esse trabalho. Sobrevivência é realmente definir quais são as prioridades. Detalhe aqui, né, gente? A gente conversou bastante sobre isso. Muitas vezes, pelo dono da empresa, pelo gestor estar envolvido na operação no dia a dia, ele não consegue ter esse olhar. Ele não consegue, ele precisa buscar esse olhar de fora para ajudá-lo a definir as prioridades. Precisa desse auxílio. Então, na maioria das empresas que a gente acaba entrando, vou dar o exemplo da nossa área de vendas, a pessoa chega para nós e fala assim, não, eu só tenho que vender. E a gente vai lá e não é, né? O último problema que ele tem é vendas. O problema maior dele é gestão. Certo ou não? O maior problema dele é o marketing que não está funcionando, não é vendas. Certo? E às vezes então, o envolvimento emocional das pessoas é que tão leva grande um viés. que leva um viés, né? E que Exato. pessoas olhando de fora não têm esse viés porque podem ver de uma forma um pouco mais profissional e menos emotiva. Exatamente isso. Então, o primeiro olhar da questão que existe uma jornada, essa jornada é a crise, é o caminho que a gente vai ter de aprendizado, os momentos que a gente vai passar e a decisão, que eu só quero ser melhor ou pior. Ponto 1, sobrevivência. Esse é o ponto crucial. Se não sobreviver, não adianta ter estratégia. Mas a sobrevivência leva por uma questão de entendimento. Do quê? E isso também a gente se debruçou sobre o assunto. Mudanças. O que essa crise está trazendo para nós? É esse olhar de mudança. Só que são dois modelos aqui, são dois tipos de mudança, né? As mudanças que essa crise vai trazer, que são temporárias, são aquelas que vão passar na mesma velocidade que a crise chegou, ok? E mudanças definitivas. Então, só para dar um exemplo que eu acho que fica mais claro, né? Uma mudança definitiva. Com certeza, 11 de setembro, do que aconteceu, foi uma crise também, apesar de ter sido pontual, mas ela afetou todo o mercado de aviação, e tudo que a gente tem hoje sobre segurança foram mudanças definitivas causadas por uma crise. Certo ou não? Então, essa mudança foi definitiva. E as temporárias, né? São aquelas mudanças, a gente estava discutindo agora, uma mudança temporária que essa crise vai trazer, por exemplo, está ligada a academias. Né? Então, hoje as academias estão vazias por um decreto, por uma condição até de governo, né? Por segurança pública, elas estão vazias, mas depois que essa crise terminar, as academias vão voltar a ter pessoas. Então, as mudanças hoje, eu posso mudar meu modelo de negócio? Posso, e devo, trazendo outros recursos, mas é uma mudança temporária. Agora, os cuidados de higiene dentro da academia são mudanças definitivas. Você não vai mais frequentar uma academia que não vai ter um mínimo de código de segurança de higiene. Traz mais consciência, né? Consciência e hábitos que vão mudar. Então, Certo, é isso isso. mesmo. Então, quando eu olho para a sobrevivência, se houvesse essa crise, levaria mais tempo. Mas essas mudanças também vão afetar, em algum momento, o nosso modelo de negócio, o seu modelo de negócio. Então, esse horário que a gente teve de construir tudo isso é muito mais fácil de entender quando a gente começa a zona de conforto. Quantos empresários, nesse exato momento, voltaram seus olhos para as empresas e estão vendo que tinha problema no financeiro, problema de gestão, problema de vendas, e a pergunta é, por que não viu isso antes? Né? Então esse olhar é o que a gente está trazendo de provocação para nós nesse primeiro momento. O pessoal tem uma frase conhecida no mercado, diz que as crises começam devagarinho e depois aparecem de repente. É porque normalmente já é uma coisa que vem se arrastando. E cada empresa, apesar de orbitarem no mesmo mercado, de participarem do mesmo mercado, elas têm características um pouco diferentes uma da outra. Porque o modelo de gestão delas é diferente, os donos têm culturas diferentes, seus executivos às vezes têm culturas diferentes. Então, realmente, eu acho que é um exercício que tem que ser feito agora para entender as fortalezas e as debilidades da empresa nesse momento, para saber como atravessar esse período de crise. Vão haver empresas que vão ter que fazer algumas reduções e abrir mão de algumas situações, fortemente, nem que seja de uma forma temporária, mas para ter certeza, vão entender esse tempo como uma oportunidade, como tu falaste, vão ser mais fortes. Mas isso é diferente para cada uma, não tem uma receita de bolo específica aqui. Cada uma tem a sua... Vai ter que ter um aprendizado próprio. Um aprendizado próprio nesse negócio, É exato. isso. É uma jornada única para cada empresa. E infelizmente, tem empresas que nunca se tentaram a isso que você comentou. Ele está sendo forçado a olhar os gastos, olhar
que é possível reduzir, que não é possível, só que ele não Imediatamente, colheu. né? Naquele momento. E é bem provável que ele não vai conseguir passar esse período, ele vai afundar. Vai afundar antes de realmente conseguir chegar do outro lado. Né? Infelizmente vão ter casos como esse. Infelizmente. Infelizmente. E eu gosto, assim, essa história, sempre eu tento buscar uma inspiração ou tentar encontrar um caminho diferente para isso. Né? Então me permita aqui colocar a história que nos fez aqui de alguma maneira, nos motivou a entender essa jornada. Eu estava vendo do livro, né, do Amir Klink, do nosso navegador aí, aventureiro, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que me chamou a atenção, falei, nada mais parecido, né, do que uma travessia, do que uma jornada tão difícil, extremamente planejada, e para minha surpresa eu fui buscar algumas informações aí, além do livro, e ele coloca que a burocracia e tudo mais que estava ao redor da jornada dele, na verdade, foi mais difícil do que remar todo o oceano aí. Mas o que ele coloca, e aí a pergunta de um jornalista na época foi o seguinte, legal, né? Então você conseguiu chegar onde você queria porque você sabia que você queria chegar, né? O simples fato de você querer chegar. E aí, para minha surpresa, ele colocou que esse não era o propósito dele. E aí o grande insight, né? Ele falou, eu não quero só chegar do outro lado, eu não quero só fazer a travessia, né? Porque com todos os estudos que ele fez, ele sabia que se ele morresse no 5º dia, o barco dele 1 ano e meio depois ia estar na costa aqui de Paraty, né? Porque devido às correntes, uma questão natural, ele ia chegar. Então ele colocou, eu ia chegar vivo ou morto. Isso eu já sabia que eu ia chegar. Esse não era o meu propósito. Meu propósito era chegar, depois dos 100 dias remando, melhor do que eu saí. Então eu acho que isso é provocador para nós, né? Eu estou na crise, eu tenho que enfrentar um problema, e agora eu não posso querer menos do que chegar do outro. Não dá. Tem que estar focado um dia diferente do outro. Sempre vai ser assim. A gente começou no âmbito de governo, né? Restringir isso, restringir aquilo. Agora a gente está ouvindo restringir transporte público, fechar shopping center, né? Fechar academias. São Paulo é isso aí. Né? Não, São Paulo, Rio, isso vai espalhar para todos os lugares. E em função desses inputs externos, as empresas têm que tomar decisões. E não podem, eu acho, nesse momento, se furtar a tomar decisões, né, tão impopulares quanto seja. Então, a primeira coisa, a administração de cada empresa tem que se reunir, o financeiro da empresa, o comercial da empresa, operações, todo mundo da empresa tem que se reunir, a liderança da empresa, e começar a traçar cenários. Dado o que nós estamos vendo do mercado e do input, porque isso é uma crise externa, não é uma crise específica de cada mercado, como que nós vamos reagir a isso aqui? Traçar cenários, e cada cenário vai ser um gatilho para decisões que têm que ser tomadas. As pessoas têm que saber listar essas decisões e saber a hora, efetivamente, de tomá-las, e sem postergar. Né? Tem band-aids, às vezes, que têm que ser tirados rapidamente. Isso tem que estar bem claro na cabeça dos gestores da empresa. Mas e aí, né? Vamos pensar aqui praticamente o que a gente pode dar de dica, né, para o nosso cliente que está indo lá de lá. Efetivamente, o que dá para fazer, né, dentro desse cenário. Até agora a gente falou o que, né? Agora a gente tem que falar o como. É Né? isso. É Né? isso. Bom, também nos debruçamos sobre isso, né? Então, do que? Mas e o como? Flávia, tá ouvindo bem aí? Tá vendo? Concorda? Tudo bem. Barulho estranho aí agora, mas... Foi a folha. Foi a folha do papel. Eu espero que todos estejam vendo bem aí também. Esse é outro momento. Então, para que isso aconteça, o como já, né, Robert? Para a gente começar a entender o como, eu preciso começar a traçar o cenário interno, né? É esse olhar interno para dentro das empresas, para eu começar, isso é o que a gente chama aqui, né, gente, cultura do enfrentamento, é você realmente enfrentar seus números, enfrentar sua situação. Sua realidade. Um pouco do que o Rogério falou muitos dos empresários, que infelizmente a gente sabe que é a grande maioria, infelizmente, acaba por um motivo ou outro se furtando de olhar os seus dados, não tendo essa, aspas, coragem de enfrentar os números, e aí demora para tomar decisão. O que essa crise está dizendo para nós, que é muito mais uma questão da velocidade da tomada de decisão, do que propriamente o efeito dessa decisão. Se você esperar um dia, pode ser tarde demais. Correto. Né? Então, como vem do olhar interno, e você vai ter que se enfrentar e entender. Qual que é o seu cenário? Nós colocamos aqui como sugestão você se posicionar em pelo menos em um desses 3 cenários. Um cenário crítico, né? Então olhando para o teu financeiro, olhando para o teu operacional e para o seu mercado. Exemplo, né? Que a gente só pode dar exemplos aqui.
Se você é um baita no empreendedor, vamos colocar lá o caso da academia, você colocou todos os seus recursos financeiros na academia. Se você tem um operacional muito bem desenhado no business plan, e o teu mercado é favorável porque você fez um estudo no mercado, provavelmente teu plano de negócio não continha uma crise como essa. Não, impossível o cara prever que... Impossível. Então, esse é um caso crítico, mas não crítico pela questão do empreendedor. Crítico por uma Pelo questão ambiente variável, não controlável. O plano de negócio macro dele continua válido Tá e válido, bem feito, tá mas válido. tem que passar essa Agora, ele vai tem ter que controlar. ajustar a rota do plano de negócios, né, para sobreviver à crise, porque depois ele vai conseguir manter o plano de negócios ativo. Isso é uma questão. Claro, gente, existem outras empresas mais maduras que estão no mercado e que foram incompetentes durante um bom tempo e aí tem problema financeiro. Empresas que só ficam de pé porque tem um fluxo de caixa. Né? Imagina, nenhuma empresa vai sobreviver 3 meses com 10, 20% do faturamento só. Certo ou não? Então essas empresas que estão alavancadas no seu fluxo, não sei se é essa a terminologia, mas é que dependem do fluxo, se parar de... É que nem andar de bicicleta, né? Se parar de pedalar, cai. Né? Se ele tiver nesse ponto, e o mercado dele, por coincidência, é um mercado ligado à área de turismo, por exemplo, esse cara, esse empreendedor, está realmente num momento muito crítico. No primeiro momento, né, por que a gente chama atenção disso? Às vezes ele não vai sentir isso agora, Não. mas os próximos 3 meses, faturando 10, 20% do que você faturava antes, o reflexo disso no seu fluxo daqui de 60 dias, o prazo médio de recebimento. É? Olha que o cara vai falar, eu não tenho dinheiro para pagar nada. Nada. E Acabou. qual ação que você tomou Qual foi a ação? hoje para passar lá na Para frente? passar isso. Né? Então esse é um momento crítico. Sim. Então a provocação aqui é que você vai ter que ter um olhar crítico. Nós linkamos 3 pontos aqui, existem outros, é claro, mas a gente acredita que esses 3 são Mais o mínimo de importante. olhar que você tem que ter para você ajustar e se colocar no cenário que você A está. projeção de fluxo de caixa nesse momento agora, para os próximos meses, tem que ser muito bem feita e com critério e considerando esses cenários aí. Né? Porque... Você sabe outra coisa que a gente está sentindo aqui? Agora todo mundo se voltando para a parte de gestão, começaram agora, né? Olhar, e estão parando de vender. Então, de repente, esse momento crítico vai te neutralizar, porque você vai voltar para o que é sobrevivência, né? E vai deixar de vender. Quer dizer, você passa daqui a algum tempo, você até conseguiu sobreviver com a questão de gestão, só que você não tem mais venda. E aí? Né? Aí você cria outra crise, certo? Então, provocação, tá, gente? Eu tenho que olhar e saber se eu estou no momento crítico da minha empresa em relação a esse cenário que se desenhou. Momento de cuidado. Cuidado é, você pode estar financeiramente legal, você foi lá, fez a lição de casa, tua gestão está bacana e tudo mais, mas de repente você está no mercado extremamente atingido. Né? De novo, falando do turismo, pequenas agências de turismo que levam, né, essa questão e foi um mercado extremamente atingido pela crise. Então, é um momento de cuidado. Como de repente você está em outras questões operacionais, né? Eu falo isso, a gente toma como exemplo a empresa da gente que a gente vê. Nesse momento a gente se debruçou pelo financeiro da empresa e viu que a gente tem buraco no financeiro. E de repente você está num momento de cuidado, porque isso, como a gente colocou, a crise só acelerou. Né? Os problemas iam acontecer de forma natural. Né? Isso é uma questão clara. Então você tem que saber se você está nesse momento. Sim. Concorda, né? É isso que a gente desenhou. Mas eu posso estar num momento de oportunidade. Puxa vida, toda a minha parte de gestão está bacana, toda a minha questão de vendas está bacana, o mercado que eu estou é um mercado que vai crescer ou que vai ter menos impacto sobre a crise, meus concorrentes não estão tão bem preparados como eu e é uma hora de oportunidade. Né? Então, como o Robert colocou, é saber aonde eu vou agir, mas para eu saber onde eu vou agir, eu preciso determinar o que a gente chamou aqui, que são os gatilhos, né? Isso. Então, gatilhos. Você vai precisar ter o gatilho. Você vai precisar traçar esse cenário, não tem como fugir disso. Não tem como. Não dá. Esse é um ponto aqui para vocês. Se vocês não pararem, olharem para dentro das suas organizações, repensarem e traçarem esse cenário, Exatamente. você vai estar melhor preparado. E nesse momento, um pouco de pessimismo é até, eu acho, menos prejudicial do que otimismo. A hora que for montar o teu fluxo de caixa, tua projeção olhando de fluxo de caixa, assumindo os cenários ali de faturamento, de reflexo em faturamento, tem que ser muito criterioso e, por tão feio que seja, tem que assumir que aquilo Tem que é realidade. enfrentar. Tem que enfrentar aquilo ali. Às vezes o teu próprio financeiro talvez
esteja com medo de mostrar um número tão feio, e aí começa, não, mas vamos mexer aqui Não vai faturar nas mais. premissas. Não vai faturar tão pouco, vai faturar um pouco mais, eu consigo economizar aqui. Há uma tentativa, às vezes, de se auto-enganar para que o cenário não pareça tão feio. Esse é o momento contrário, é para parecer feio mesmo, para que não esconda quais as ações que têm que ser tomadas nesse período. Porque é a velocidade da ação que vai determinar o sucesso. Sim. Né? Nós estamos falando muito de velocidade. Né? Então, só um exemplo, e a gente tem que entender que isso é particular de empresa para empresa, e claro que a ILC está aqui justamente para ajudar nessa compreensão. Quais serão os seus gatilhos? Eu posso ter aqui um gatilho simples, né? E aí, como o Rogério colocou bem, meu faturamento será afetado, e eu coloquei aqui só um exemplo. Se o meu faturamento cair 30%, 40%, 60%, esses serão os indicadores para que eu construa gatilhos, certo ou não? Sim. Porque não adianta você de repente falar assim, muita gente está falando assim, ok, toda essa cadeia de valor, tudo que está sendo entregue e tal, eu vou discutir com o meu fornecedor. O cara está preparado para trabalhar com menos 30% de faturamento. Mas ele bateu 60%, e agora? E agora? Né? Então, é sempre a velocidade, né? Do que eu vou tomar. Se eu não criar esses gatilhos... Primeiro, ficar claro como que é o meu cenário interno. Né? Isso aqui é crucial para atingir a sobrevivência. Depois disso, criar os gatilhos, que eu vou tomar as ações, porque de repente eu estava falando com um cliente hoje e ele desesperadamente, sem olhar para nada, começou a demitir funcionário. Ele pode estar dando um tiro no pé, né? Porque ele não criou essa régua. Antes disso, como ele tem uma empresa que tem um estoque muito grande, está alavancado no estoque, ele tem que fazer um trabalho de approach muito mais no fornecedor do que no... Vai ter que renegociar. Mas como, né? Como isso? Criar uma régua, onde que eu possa ter gatilhos aqui, que eu posso falar, tá bom, a hora que eu atingir 10% ao menos do meu faturamento, é a hora de eu falar com o meu fornecedor A ou B. Sim. E os gatilhos significa ter um plano para cada uma dessas etapas aí. E chegou na etapa, não tenta questionar muito para o gatilho. Se fez um plano e tem certeza do plano que fez, haja. Não fica questionando aquilo que montou. Não seja omisso, porque os omissos vão morrer. Siga o plano. Em frente, né? Em frente. Legal. E aí assim, né, só trazendo um pouco a Flávia, né, Flávia, dentro desse contexto, né, como é que você vê o universo aí das ações de marketing digital dentro disso tudo, né, dentro dos cenários, as possibilidades, o que dá para fazer pensando no lado de web? Frente a todo esse cenário de crise mundial, sem dúvida, o marketing digital ele vai crescer ainda mais e se consolidar. Antes o marketing já era uma necessidade, mas agora o digital está mais do que uma necessidade, ele virou uma das principais ferramentas para a geração de negócios. A gente aqui da ILC, a gente já vem falando há anos sobre a importância do marketing digital, e agora mais do que nunca as empresas têm que ter demasiada atenção e investimentos especiais nessa área. O marketing digital ele já tinha que ser prioridade, e agora as empresas têm que se atualizar mais rápido, por mais investimento, porque a tendência é que fique mais caro. Se todas as empresas forem procurar a minha agência hoje, eu não tenho braço para atender todas as empresas que estão precisando aí do meu trabalho. Eu teria que ampliar a minha equipe. Se todo mundo começa a investir mais em marketing digital hoje, inflaciona o preço. Começa a subir o custo do clique, porque é leilão, o Google é igual a uma bolsa de valores. Então, quem começar a se atualizar agora, tem grandes chances de se dar bem, de certa forma, com essa crise, trabalhando dentro do universo online. A gente não sabe como as coisas vão ficar, mas sejam como elas ficarem, ter um marketing digital 100% é primordial. É porque no período agora o contato humano vai ser reduzido, né? Então a forma de conseguir atingir as pessoas é pela web, via digital. Né? E o digital vai transformar as pessoas, mais do que já vem transformando. Sim, é aquilo que nós comentamos, né? A crise te força a uma mudança. E talvez, como você comentou, essa mudança ela vai ser permanente. Essa é uma mudança definitiva. A mudança do marketing digital, influenciando e envolvendo as pessoas em todo o processo de entendimento de valores, da proposta de valor de cada empresa, é decisivo. E assim, Percival, eu não estou
Eu acho que assim, quando vai terminar isso, não dá para saber. Especialistas falam que só volta a alguma normalidade em setembro. Imagine, de março a setembro, como é que você vai viver até lá? E outra coisa que Flávia? eu tenho visto, né, e aí também, acho que agora o foco também para o mundo digital, é que a gente pode terminar até a crise, pode até terminar as questões. Amanhã, tomara que apareça uma vacina, que é menos provável, mas e o reflexo disso? Só essas semanas que nós tivemos aqui e um mês que a gente teve lá fora, quanta coisa já mudou do mundo. Então nós não teremos uma reação a tão curto prazo. Né? Se a gente está falando de terminar isso em setembro, imagina quanto tempo os mercados vão precisar de novo para se recuperar. E até lá os nossos clientes continuam lá, continuam vivos, continuam consumindo e tomando decisões de compra. Né? Como que nós podemos influenciar isso nesse mercado e não havendo contato ou restrição de contato humano entre as pessoas? Né? Uma coisa que nós vemos, e nós sofremos isso nas nossas empresas, essa semana todas as nossas reuniões físicas viraram reuniões virtuais. Então, quem tem solução tecnológica para apoiar esse tipo de comportamento, está indo bem. Assinaturas de produtos que permitam fazer videoconferências, troca de arquivos nas videoconferências e apresentações, eu acho que deve ter um mercado que deve estar indo muito bem nesse momento, porque é um recurso que está todo mundo utilizando. E quanto disso depois vai se perpetuar uma vez que passar essa crise, porque as pessoas se acostumam. E com o problema de mobilidade de São Paulo, por exemplo, tudo que puder virtualizar ao invés de fazer físico, talvez os compradores e as pessoas que tomam decisão sobre a marcação das reuniões comecem a preferir essa forma do que a forma atual. E aí, como que nós vamos nos preparar para continuar com esse modelo de negócio, né, depois de passar da crise, de setembro em diante? Vai continuar da mesma forma? Vamos fazer misto? O que vai ser temporário e o que vai ser definitivo? É o que vai impactar qualquer modelo de negócio. Exatamente. É isso. E o que a gente pode dar de mais do nosso conhecimento aqui, né? Tudo que foi compartilhado aqui, a questão dos cenários, a questão das derivações, né, desses cenários e tudo mais, ou seja, tem um lado de processo, um lado financeiro muito forte, né? Como essas empresas vão se preparar para não perder vendas, para continuar vendendo, então trazer um universo de marketing digital, trabalhar os times de vendas para que realmente eles consigam levar alguma coisa de forma assertiva para o mercado. Então, assim, como é que a gente pode concluir aqui de alguma forma para levar para o time? Eu acho que esse é o grande desafio, né? O que as empresas hoje, o que a gente vê de reação das grandes empresas, disponibilizando serviços, para viabilizar toda a questão da mobilidade, do não contato humano por uma questão disso, com certeza amanhã nós vamos ter outro efeito disso, porque somos animais sociáveis, né? A gente vive em sociedade, teremos um reflexo, mas isso é tema para um outro momento. Eu acho que o mínimo que a gente, nós, né, IMC, e aqui de comum acordo, a gente acredita que vai poder realmente trazer uma diferença para os parceiros da Ingram, e a gente definiu, né? É que a gente acaba de criar para nós aqui e para o mercado de parceiros Ingram, o que nós chamamos de Comitê de Crise IMC. Certo? É isso aí. Então, o que é esse comitê? Então vamos lá criar o contexto do que é um comitê, né? É porque a gente provocou essa conversa aqui um pouquinho antes, porque grandes empresas já têm essa cultura de ter alguns comitês, né? Então, o comitê das grandes empresas procuram outras pessoas, autoridades em cada uma das suas áreas, para justamente trazer um olhar de fora para colaborar com as decisões que deverão ser tomadas dentro das empresas. Então, aqui na nossa humilde colocação, e sabendo que o que a gente tem de potencial de conhecimento, é essa criação do comitê de crise, que vai estar disponível para todos os parceiros Ingram, é entender que dentro do universo de parceria Ingram existem desafios. Esses desafios vão ser levados para esse comitê, né, usando a tecnologia, então os canais que a gente tem de comunicação já dentro da Ingram. Esses desafios serão enviados, então esse vai ser uma mão. Então, dentro desse caminho, todas as nossas expertises, a gente vai estar se debruçando sobre isso para dar uma devolutiva para os parceiros Ingram, ok? E ao mesmo tempo a gente se acha na obrigação de criar conteúdo relevante para essas questões. Então, acho que um exemplo fica mais claro, né? Pode ser que nós tenhamos parceiros aqui que forneçam produtos
parceiros Ingram que forneçam produtos para uma rede de academia. Ok? Um RP, ou um software, ou um hardware, enfim, alguma solução para a academia. Ótimo, se a gente conhece um pouco desse mundo de negócios de academia, por que a gente não pode ajudar o parceiro Ingram com um olhar diferente do modelo de negócio, né, para ajudar o parceiro Ingram a vender mais e melhor, gerir melhor. Mercado de saúde, né? Todos os está mercados. vendo aí varejo, qualquer mercado, né? Então cada um aqui tem vários, né? Anos aí de experiência e conhecimento em mercados variados. Então acho que esse é uma expertise que a gente pode contribuir, certo? Sim. E dentro do... Porque as empresas, fazendo análise da sua situação individual, os gestores da empresa vão ter um plano de ação, vão começar a elaborar um plano de ação. Quer dizer, mas no plano de ação eu posso tomar uma atitude A, uma atitude B, eu posso ter um timing diferente de atitude. Eu acho que o que nós nos propomos nesse comitê de crise é apoiá-los na nossa experiência, dizer, olha, entre aquilo que foi elencado pela empresa, nós sugerimos e aconselhamos, siga nesse caminho aqui. Ou então, procure uma especialidade definida X que possa te apoiar mais especificamente. Como se for um caso de renegociação, como um aconselhamento legal, alguma coisa que a gente veja que pode até exigir um pouco mais daquilo que nós possamos dar. Agora, eu acho que com a experiência de negócio, de gestão que o grupo tem, né, eu acho que essa troca com os parceiros Ingram, ela é muito valiosa porque pode ajudá-los no momento em que não se sabe nem a quem recorrer. Exato. Fica difícil saber a quem perguntar porque está todo mundo num barco mais ou menos semelhante. Então ter um grupo de pessoas isentos, apoio, né? isentos e que não estejam emocionalmente envolvidos e que podem dar esse apoio, conta bastante. Legal que o Rogério colocou, a imparcialidade que tem um comitê emocional. E esse olhar de fora, com essa danosa e sair do outro lado melhor. Então isso é o mínimo que a gente acredita, devolver um pouco para todo esse ecossistema Ingram. E claro que todo o nosso projeto, todas as questões, o sucesso que a gente já teve com mais de 100 empresas, ele continua firme e forte, dando resultado, né? E eu acho que esse é o grande momento que eu posso entender como eu vou sair do outro lado pior ou melhor. Então eu tenho certeza que quem estiver junto com a gente vai sair do outro lado melhor. E a maneira também da nossa divisão da IMC de contribuir com as nossas revendas. Devolver, né? E devolver. É isso aí. Né? Acho que esse é o momento também do nosso lado Isso mesmo. em ajudá-los. Legal. Mas o importante, eu acho, é que as empresas não fiquem catatônicas esperando o que vai acontecer para daí tomar decisões. Aí Não vai ter tempo, né? um dia pode ser tarde demais. Então, A velocidade já montem foi. planos, busquem ajuda, façam algo já. É. Uma para antecipar um pouco a curva e para ter certeza que quando o temporal passar, as empresas vão estar lá e vão estar melhores do que estavam Mais hoje. fortes, Não, né? é bom Mais isso, fortes. até para dar um exemplo também de outro empresário que eu estava conversando ontem à noite. Ele fez uma conta rápida e ele é uma pessoa que está bem de caixa. Ele falou, não, todo mundo está falando que vai demorar 3, 4 meses, cara, eu tenho dinheiro para bancar 3, 4 meses. Eu falei, cara, você está errado. Tá mesmo. Você está Pensar em completamente 6 e errado. 9. Você tem que pensar um pouco mais e outra, você não tem que pensar só nisso. O mercado que você atua, quem são os seus clientes? Tem esse fôlego também? O mercado que você atua vai estar diferente daqui 3 meses? Com certeza. Como É você uma vai tratar a ilusão. inadimplência do seu cliente? É uma ilusão achar que os mercados não vão mudar. Eu faço uma análise, o que ia mudar em 2 anos está mudando agora em 3 meses. Então, não é só ter dinheiro para aguentar 3 ou 4 meses. Não é isso. Flávia, quer colocar algum ponto também aqui para agregar? Acho que é importante aqui ter o olhar aqui desse universo digital, né? Dentro do marketing digital, o que eu posso dizer para as empresas vocês têm que fazer tudo para ficar 100% dentro das boas práticas do marketing digital. Eu sempre falei isso antes da crise e agora eu falo mais ainda. Você precisa direcionar mais investimento para esse setor e você precisa fazer isso rápido e com velocidade, porque as empresas que já fizeram isso antes já estão à frente. Então precisa estar antenado sim no marketing digital para aproveitar esse momento. Eu sei que é difícil o momento de crise, mas muitas empresas podem se beneficiar disso agora. Podem criar uma boa estrutura, uma estrutura que não vai funcionar só agora, mas vai funcionar depois da crise. Se vir outra crise, já está preparado também para tomar as decisões e fazer o marketing digital com coerência, né?
coisas, a gente bate nas empresas falando quais são as boas práticas, qual que é a base primordial que uma empresa deve ter em marketing digital. E a maioria das empresas do Brasil hoje não estão 100% nem perto de chegar ao marketing digital 100%. Sempre tem uma área que precisa de mais investimento, precisa de mais atenção. Então, o que eu posso dizer é que agora é o momento de fazer isso e fazer isso rápido. Senão vai ficar para trás, vai ficar para trás para as empresas que já fizeram, vai ficar para trás na próxima crise, vai ter dificuldade para sair da crise e basicamente seria isso. Legal, tá ótimo. Bom, eu acho que aqui a gente encerra, a gente se coloca aqui à disposição, esse comitê de crise está Tem no alguma ar. pergunta? Não, aqui agora não, a gente teve uma interrupçãozinha aí, mas não. Mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante aí, né, das... E com certeza as perguntas que vieram a gente vai ter o carinho de responder depois. Porque... Não, eu acho que assim, se tiver, manda e-mail, contacta a Shed. A gente vai deixar um link depois disponível, né, um endereço aqui que vai depois para vocês, e aí se vocês se interessarem, quiserem realmente ter acesso a esse time, esse apoio, a gente se coloca à disposição, então isso vai para vocês, a gente vai mandar o webinar depois também para quem quiser voltar a assistir, enfim, entrar com outras perguntas, a gente vai estar à disposição. Legal? Então, quero agradecer aí a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, Flávia. Boa sorte aí na Inglaterra aí, tá? Obrigada, pessoal. Legal, pessoal. Muito Tchau, tchau. obrigada aí. Boa sorte Tchau, para Flávia. todos.